Olá, Shalom! Eu sou o apóstolo Miqueias Castrezi, que a graça do Eterno seja sobre você. Nós estamos em mais um vídeo da Escola Apostólica INENE, para que o teu coração receba conhecimento e graça da revelação de Deus para você. Fique agora com mais um vídeo e mais uma videoaula para que o teu coração possa receber mais de Deus em nome de Jesus. Shalom! Bíblia. E vamos agora então, eu quero pregar. Nós estamos fazendo, hoje é o último dia da série de Fundamentos Apostólicos que nós estamos estudando. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo de número 24. Lucas capítulo de número 24, e nós vamos ler um versículo aqui. Hoje eu quero falar para você a respeito da última parte. Nós estamos estudando fundamentos apostólicos, e nós aprendemos sobre unção de Deus, nós aprendemos que precisamos ser ungidos por Deus, precisamos ser capacitados por Deus, aprendemos que quando somos capacitados por Deus, essa unção vem através de um posicionamento espiritual que nós temos. Quando nós se posicionamos, aí a unção de Deus vem sobre nós. Depois de ungido, depois de posicionado, nós somos habilitados debaixo de uma unção apostólica, debaixo de uma unção profética. E essa habilitação é que nos dá direito e que nos convoca a cumprir o chamado de Deus. Depois de habilitado, nós somos constituídos, nós recebemos através do que? Quem lembra? Da forja. A forja tem dois momentos, o momento da têmpera e o momento do revenimento. É aquele momento que você está doendo, é o momento que o irmão Corinto disse aqui, de 8 anos de duro, de prova, de provações íntimas. É nesse momento que Deus vai provando, Deus vai temperando e revenindo. E hoje nós vamos falar sobre o envio de Deus. Quem é que envia? Quem é que envia para cumprir a vontade de Deus? É o pastor que envia você? É Deus que envia você? Eu quero falar sobre isso. Querido, essa série de estudos, todo o áudio dessa série de estudos, mas nós gravamos todos os áudios dessas ministrações, como outras ministrações, e eu vou com o tempo editando e vou colocando lá. Então, se você quiser rever todas essas ministrações que eu disse, unção, posicionamento, habilitação e constituição, é só você entrar no canal lá do YouTube, lá do meu canal, youtube.com/Miqueias Castrezi, tá certo? Ou você entra no meu site, miqueiascastrezi.com.br, tem lá o link do YouTube e você ouve tudo lá. É bom você ouvir sempre isso, porque é o fundamento dessa igreja, é como nós trabalhamos. Você precisa entender que para você estar aqui e tomar uma posição diante de Deus, você precisa ser ungido, você precisa ter um posicionamento, ser habilitado, constituído, para que agora você receba o envio de Deus. Amém? Só uma recapitulação rápida. Lucas 24, versículo 49. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Amém? O que é ser enviado por Deus? O que é você estar debaixo de um envio? Você vai ouvir eu falar muitas vezes essa palavra. Você precisa andar debaixo de um envio apostólico. Você precisa andar debaixo de um envio de Deus. Porque muitas pessoas, preste atenção nisso, muitas pessoas chegam na igreja e passam anos, mais anos mesmo,
passam anos lutando contra si mesmo, porque não deixa o Senhor forjar. E aí as pessoas dizem assim: mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Aí chega uma outra pessoa na igreja, e essa pessoa faz assim, ó, num estralar de dedos, Deus começa a usar essa pessoa, Deus levanta essa pessoa, Deus põe essa pessoa para cima, Deus começa a usar em profecia, Deus começa a usar numa coisa que falta na igreja, e eu cobro muito aqui, que é amar as pessoas. Nós não somos idiotas, mas nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos amar a pessoa. Eu sempre vou repetir, essa igreja é uma igreja de poder e uma igreja que precisa amar as pessoas. São as duas coisas que permeiam a vontade de Deus aqui. E aí Deus começa a usar aquela pessoa, e aquele que ficou parado no tempo, começa a falar assim: mas por que Deus usa só a Ana? Acho que é o cabelo dela. Né, Ana? Por que Deus só usa ela? Por que Deus só usa o pastor? Por que Deus só usa ele? É nessa hora que você precisa entender o seguinte, preste bem atenção. Você precisa andar debaixo do envio de Deus. Você precisa andar debaixo de um tempo de Deus. A última etapa dos fundamentos apostólicos, a última etapa nada mais é do que? A última etapa nada mais é do que? É quando você se depara diante de Deus, preste atenção. É quando você se depara diante de Deus e diante da promessa que Deus tem para você. É quando Jesus vai falar assim: Sabrina, é isso que eu quero para você. É quando o Senhor vai falar para você: Luciana, é isso que eu quero para você. E é nessa hora que, se você está debaixo de um envio de Deus, preste atenção, é nessa hora que, se você está debaixo do envio de Deus, e você foi forjado, você foi revenido, você não fica: ai, mas será? Ah, eu não sou capaz. Ah, mas será? É nessa hora, imagina, preste atenção numa coisa, irmão. Você acha que Davi estava pronto para passar toda a prova que ele passou? Imagina Jesus chegando e usando o profeta Samuel: ô Davi, eu vim te ungir aqui rei, mas você vai penar, viu, Davi? Vão te perseguir, vão querer te matar. E ainda, Davi, você acha que você vai pegar 400 lindos e formosos teólogos? Você vai pegar 400 terríveis. Você vai pegar 400 que você vai ter que arrancar na unha o mal deles, porque é tudo gente difícil. Se Jesus falar isso para você, hein? Você faz o quê? Eu não quero não essa unção, deixa para lá. Deixa para lá, não quero não, deixa para outro isso. Entenda uma coisa, todo o processo que Deus fez com Davi era para que ele vivesse o envio de Deus sobre a vida dele. Você lembra que Davi, nós falamos no domingo passado, Davi reinou em Hebrom durante 7 anos. E depois de 7 anos, foi aonde Deus trouxe a constituição apostólica dele. Deus trouxe a constituição profética, e agora ele reinou durante 33 anos sobre todo Israel. Preste atenção, querido, Deus precisa tirar as suas mágoas, Deus precisa tirar tudo aquilo que está de rebarba em você, para você viver o envio de Deus. Você precisa, mas sabe, lá na outra igreja, eu cheguei já chegando. Mas aqui nós somos diferentes. Sabe por quê? Preste bem atenção numa coisa. Eu quero que você descubra qual é o seu chamado. Eu quero que você descubra qual é o seu chamado. Eu tenho uma mensagem, eu vou pregar sobre isso, sobre os dons de Deus e os dons que nascem com você. Os dons naturais. Entenda uma coisa, se eu colocar você aqui como pastor, e você não nasceu para ser pastor, você é morto, e eu tenho o teu sangue sobre a minha vida. Se eu colocar você para liderar um grupo, e você não foi chamado para liderar um grupo, eu te mato, irmão, e você mata uma igreja inteira. Isso é espírito de Jezabel. Jezabel, ela quer começar a entrar em todos os grupos, em todos os ministérios da igreja, para ir destruindo todas as coisas. Mas aqui existe uma diferença.
Enquanto eu viver, enquanto eu estiver vivo, eu vou passar isso para todos os líderes dessa casa. Começando por mim e passando por todos os obreiros, passando por todos os pastores. Todos. Você precisa entender qual é o envio de Deus na sua vida. Você precisa entender o porquê que Deus está... Por quê? Né? Hoje uma pessoa no Facebook falou, por quê? E eu respondi, porque os praquês de Deus são melhores. Não foi a Lena não. Já olharam para a Lena, não foi ela. Você curtiu? Mas por que, pastor? Por que acontece isso comigo? Não é porque, é para que Deus está permitindo isso que acontecer com você? Para que Deus está permitindo? Para que Deus permitiu Davi guerrear com tudo e qualquer tipo de coisa? Porque depois de um tempo, ele ia ser e governar sobre 12 tribos. Preste atenção, querido. Se Deus te pegar agora, você está capacitado, você está revenido, você está forjado para você liderar 12 tribos, como Davi liderava. Você está? Eu não me lembro agora, mas eu acho que foi 200 vezes mais que Davi aumentou o tamanho de Israel. Entende? Sabe por que Deus está permitindo você passar por tudo isso? Para que você esteja pronto para viver debaixo do envio dele. Nós falamos sexta-feira, o que Jesus fazia com os discípulos? Preste atenção, os discípulos andavam com Jesus, mas eles só foram chamados de apóstolo quando aconteceu o quê? Eles só foram chamados de apóstolos quando lá em Atos 1:8 veio o vento de Deus através do Espírito Santo e o Espírito Santo tomou posse dele, tomou conta deles. Eles estavam sendo revenidos. Imagina uma coisa, irmão. A Bíblia fala que aproximadamente 120 pessoas. Imagina todos ajoelhados, todos lá na casa de Pedro. E um falava assim, o mestre falou para a gente ficar aqui até a gente ser revestido de poder. Mas que poder é esse? Como que vai ser? O mestre vai voltar? Ele foi para o céu? Imagina você não saber o que você ia esperar. Imagina. Os discípulos só foram chamados de apóstolos depois que eles foram revestidos por Deus. Depois que aí foi que eles viveram o envio de Deus. É nessa hora que eles foram cumprir o chamado deles. É nesse momento que Deus está mudando, Deus está transformando, e Deus está querendo fazer o que, sabe, com você? Tirar todo o seu eu. Ontem aqui com os jovens, o evangelista Vitor ministrou, e a gente ficou até excedeu o horário, saímos daqui, era 11 horas da noite. E os jovens, uma das perguntas foi assim: eu estou debaixo de uma unção de Deus, eu estou no lugar onde existe uma unção de Deus, eu estou no lugar onde existe uma unção de cura, por que eu não sou curada? Olha a pergunta. Eu vejo o outro ser curado, eu vejo o outro ser batizado, eu vejo Deus fazer na vida do outro, por que comigo não? Por que comigo não? Sabe por quê, irmão? Você lembra daquela mulher que quebrou o vaso nos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus? Você lembra dela? E aí ela pegou os cabelos, acho que é Lucas 7, os pastores me corrigem se eu estiver errado, acho que é Lucas 7. E ela pegou os cabelos e começou a beijar e enxugar os pés de Jesus. E Jesus só olhando para ela, e os fariseus ali, e os fariseus dizendo assim: mestre, você permite que ela faça isso com o Senhor? E Jesus olha assim para os fariseus e diz assim: o culto dela foi o melhor culto de todos vocês. Porque quando eu cheguei na sua casa, vocês não me deram água para limpar os pés, e não me deram azeite. Era prática comum na época, as pessoas que chegavam na casa dos outros, receber azeite para se ungir, para se purificar. Sabe o que é isso, irmão? Sabe por que estamos debaixo de uma unção de Deus e não somos mudados? É porque nós não vamos até Deus. Nós não vamos até Deus. Muitas vezes estamos na igreja, mas não vivemos a vontade de Deus. Estamos na igreja, mas somos apenas crentes nominais. Não, você é crente? Sou. Quando você vai na igreja? Vou todo domingo. O que nós cantamos aqui do Golias? Na música do Golias? Bem que eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite, mas não deu.
mas não deu. Sabe o que é isso? Davi entendeu que ele não tinha que ser religioso. Não, eu vou na casa de Deus, eu vou na casa de Deus. Não, você não tem que ser religioso, você tem que viver debaixo da vontade e do envio apostólico de Deus. Ah, mas por que Deus não cumpre em mim? É porque você não está nesse envio ainda. Você troca as coisas de Deus pelas coisas do mundo. E nós não podemos trocar. Como o irmão Corinto disse, nós não podemos deixar que o mundo nos tire. Mas pastor, o que é o envio? Sabe o que é o envio? É quando você ocupa, preste atenção nisso, é quando você ocupa, Marcelo, a vontade de Deus para você. Eu já perguntei, já falei com muitas pessoas, e as pessoas diziam assim, mas eu estou 40 anos na igreja, eu estou 10 anos na igreja, mas sabe, tem um vazio dentro de mim, eu amo Deus, eu não sou um pecador, aliás, eu não sou um pecador iníquo, eu tenho meus pecados, mas eu não vivo na iniquidade, mas o que está acontecendo comigo, tem um negócio em mim assim, que eu me sinto vazio, sabe o que é isso, irmão? Você não ocupou o espaço que Deus tem para você. Quando você ocupa o espaço, quando você se posiciona, recebe unção de Deus, deixa Deus te habilitar, deixa Deus te constituir, você ocupa o espaço de Deus. Você ocupa o espaço que Deus quer para você. Ah, mas sabe, eu não sei, hoje não é um dia. Não, hoje é o dia. O diabo vai falar para você que hoje não é o dia, mas é o dia de você tomar posse daquilo que Deus tem para você. Hoje é o dia, não é amanhã. Ah, não, sabe, amanhã quando eu estiver melhor. Não, é hoje. Ah, mas por quê? Tira o porquê. É para que você está fazendo alguma coisa. Para quê? Uma vez eu brinco com isso, porque uma vez o Senhor me repreendeu. Eu trabalhava na época secularmente, e eu passeando, andando na empresa, eu disse, por que o Senhor está fazendo isso? Jesus, por que o Senhor está me massacrando? Onde eu vou acontece... Por que, Deus? E no meio da árvore, no meio do jardim, no meio do jardim assim, irmão, o Senhor disse assim, filho, não é porque, é para que eu estou fazendo isso. Para quê? Hoje eu entendo por que Deus, hoje eu entendo o para que Deus estava me massacrando. Como disse o irmão Corinto aqui, hoje ele entende o porquê que Deus permitiu e usou uma situação para permitir que ele passasse todo aquele tempo. Porque aí nós perguntamos, mas Deus não é soberano? Deus não pode estralar o dedo e tudo mudar? Não pode? Mas por quê? Por que que Deus faz isso? Esquece o porquê. Para que Deus está fazendo? Para quê? Para você viver debaixo de um envio de Deus, para você ter autoridade sobre aquilo. Quando Davi começa agora a liderar 12 tribos de Israel, ele tem habilidade, ele tem constituição de rei, e agora todo mundo respeita o homem, porque o homem não é mais um bobinho. Ele foi temperado, ele foi revenido por Deus, ele foi massacrado, para que naquela hora ele chegasse e dizia assim, olha, pode fazer assim que vai dar certo. Por que as pessoas não entendem? Entenda uma coisa, eu sofro muito disso, eu quero que você, como filho dessa casa, entenda uma coisa. Quando você olhar a figura desse pastor, você não pode olhar a figura desse pastor como irresponsável, você não pode olhar essa figura desse pastor como mais novo que você. Sabe por quê? Porque a constituição divina não tem nada a ver com idade cronológica. Nada a ver. Nada. A constituição divina não tem nada a ver se é homem ou mulher. Tem tudo a ver com aquilo que você deixou Deus fazer e com a vontade plena de Deus para você. Nada. Quando você entende isso, você absorve as coisas. Davi era novo, mas Davi foi habilitado, Davi foi constituído por Deus. Amém, irmão? Você precisa deixar Deus fazer isso. Sabe por quê? Preste atenção. Nós temos, alguns crentes têm uns problemas assim, ó. Ah, tá bom. Não, Deus já fez grandes coisas para mim. Deus está querendo te dar mais. Você, não, tá bom. Ei, irmão, quem tomar posse
Quem toma posse comigo, diga amém. Eu tomo posse de uma grande igreja, com pessoas prósperas, com pessoas convertidas, com pessoas salvas, com pessoas curadas e com o sobrenatural de Deus vivendo todo dia. Você acha que eu estou mega feliz com o que Deus está fazendo? Mega. Porque eu comecei essa igreja, eu, o evangelista Vitor, minha família, a família dele. Nós começamos com 5 pessoas. 5 pessoas. Eu estou mega feliz. Mas você acha que esse é o limite de Deus? Eu sonho isso. Davi sonhava. Davi não era. Presta atenção, irmão. Ele passou tantos anos sozinho com as ovelhas. E ele ficava imaginando. Quando Deus me levar, eu vou fazer assim, assim, assim. Quando ele recebeu constituição de rei, agora ele cresce. Amém? Abra a tua Bíblia em Atos. Atos capítulo de número 4. Só você ir um pouquinho para frente, você estava em Lucas, João, Atos. Atos capítulo de número 4, verso de número 25. Atos 4, 25 diz assim. Vou esperar, tem os irmãos procurando. Atos 4, 25. Diz assim a palavra do Senhor: que disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente ajuntaram-se nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Preste atenção numa coisa. Eu não vou entrar aqui no sentido de vida predeterminada constantemente. Não vou entrar nesse sentido teológico. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, o Senhor, tem um plano traçado para você. Nós não cantamos? Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, a mais linda. Não lembro. Sua maneira mais linda, é isso. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito. Mas o inimigo, ele vai fazer de tudo para que esse propósito não seja chegado na sua vida. Ele vai fazer de tudo para que o propósito de Deus não se cumpra em você. Ele vai colocar vontade de você não vir na igreja. Ele vai colocar vontade de você odiar o outro e não amar. Ele vai colocar empecilho para você não estar na casa de Deus. Ele vai levantar tudo. Preste atenção, irmão. Ele vai levantar tudo. E eu digo para você, preste atenção. Você que é filho dessa casa, você que é filho dessa unção, ou você que frequenta os nossos cultos e ainda não é membro da igreja, entenda, aqui Deus move algo diferente. Eu tenho ciência do que Deus faz aqui. E eu digo isso com propriedade. As pessoas que chegam a este lugar, devido à unção que Deus depositou no ministério, você é provado. Você é provado aqui. Sabe por quê? Porque Deus quer levantar você e enviar você debaixo de um envio dele. Mas para você estar debaixo desse envio, você é provado por Deus. Pode perguntar para os obreiros. Pergunta para cada um dos obreiros: como que você é aprovado? Sabe por quê, irmão? Quando nós inauguramos e fomos consagrar esse templo, o Senhor colocou um diamante em frente desse púlpito aqui. Está gravado isso aqui, no dia que nós abrimos a igreja aqui. Quando nós viemos consagrar esse templo, o Senhor colocou esse diamante, e cada um dessa casa tem que valorizar, cada um dessa casa, o Senhor pede para cuidar desses diamantes. Sabe o que é esse diamante? É a unção de Deus sobre este lugar. Vocês não sabem muitas vezes, mas eu e os obreiros ouvimos e escutamos todo o culto, principalmente de sexta-feira, que vem bastante visitante. No sábado, depois na outra semana, começa a chegar
para mim: pastor, o fulano veio, eu trouxe o fulano, e o fulano disse que nunca sentiu algo tão poderoso como naquele culto, e não aconteceu nada, a pessoa não caiu no chão, eu não revelei a pessoa, ninguém revelou a pessoa, mas a pessoa chegou e tomou posse daquilo. É isso que eu estou falando, que você é aprovado, porque, entenda uma coisa, irmão, não existe crente com unção que não tenha caráter. Não existe crente com unção que não tenha caráter. Os que não têm caráter não têm unção, só tem emoção. E aqui eu fico atrás de todos os meus obreiros, de todos os obreiros da igreja. Vocês precisam ter caráter. Não estou dizendo que eles não têm, eu não estou dizendo que você não tem, mas você precisa dizer assim: eu me posiciono diante de Deus, para que o meu caráter se manifeste em unção de Deus. Uma das pessoas me perguntaram assim: pastor, você fala, se você não tiver fé, use a sua. Ontem eu ouvi isso de uma pessoa. O que é esse negócio de usar a sua fé? Eu não entendo. Sabe o que é isso, irmão? A unção que está nessa casa, ela não se limita a 4 paredes. A unção que está aqui não se limita a 4 paredes. A unção que Deus depositou nesse lugar, eu não estou falando porque nós somos melhores, nós não somos melhores. Existem muitas bênçãos de Deus por aí, mas a unção que Deus confiou a esse ministério, Ele ultrapassa essas paredes. E quando você está fraco, você tem que dizer: Jesus, me derrama da fé que o Senhor tem colocado naquele lugar, e Deus vai usar você lá. Deus vai usar através de você e vai usar em você. Amém? Pode provar, pode fazer prova com Deus. Em nome de Jesus eu estou falando isso. Pode fazer prova com Deus, em todos os sentidos. Entenda, Satanás está deixando você cabisbaixo. Sabe por quê, irmão? Quando você está, entenda uma coisa, eu até anotei aqui. O que nós lemos? Até Pôncio Pilatos quis matar Jesus, quis dar os basta em Jesus, mas ele não sabia que quem estava permitindo aquilo não era ele nem o povo, mas era o próprio Jesus, como um propósito divino a ser estabelecido. Pensa agora aí, o que não se cumpriu na sua vida, ministerialmente? Ah, me falaram que eu sou cantora, me falaram que eu vou pregar, me falaram isso, o que não se cumpriu na sua vida? O quê? Pensou? Tenho certeza absoluta, grande parte é porque você não se posicionou. Grande parte é porque você, quando veio na hora que Satanás começou a te deixar lá com ônus, você recuou. Entenda uma coisa, irmão, o revenimento de Deus não traz ônus. O revenimento de Deus não traz dor. Ônus é valor, não traz gasto. O revenimento de Deus, ele traz tratamento. Sabe por que ele traz tratamento? Porque na hora que Davi chegou lá para assumir 12 tribos, uau, tem um anjo ali. A hora que ele chegou lá para liderar 12 tribos, se ele não tivesse sido tratado por Deus, a mágoa do coração dele ia fazer ele matar o primeiro. O medo ia fazer com que ele, eu recuo. O medo ia fazer com que ele continuasse com Israel pequenininho, mas ele expandiu Israel. Está entendendo? Ou não? Pastor, mas a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Por que eu estou sendo provado? Por quê? Por que, Alana? Por que, Corinto? Por que teve que passar 8 anos, como você disse, em depressão? Por quê? Porque você vem na igreja, ora e não acontece nada. Por que, presbítero Cláudio Honor, depois que recebeu unção, o negócio ficou estreito? Hein? Por quê? Entenda uma coisa. Quando Deus está tratando você, nem sempre é da sua forma que Ele vai tratar. Ah, mas isso dói. Mas para Deus não é dor. Para Deus é tratamento. É fácil de entender isso, irmão? Não. Não é fácil. Mas na hora que você chegar lá para assumir, você vai entender que você tinha que passar por esse processo de tratamento para você estar debaixo do envio de Deus. Posso te provar? Paulo, se não me engano, 3 vezes naufragou. Por 3 vezes, imagina o homem, 3 vezes naufragou. A última,
em Atos 27, 28. Entenda uma coisa, o primeiro naufrágio, imagina, talvez não soubesse nem nadar, não sei, não conheci ele. Se fosse eu, tinha que aprender na hora. Jesus manda a unção do nado, né? Agora imagina, ele era judeu, ele é estudioso, ele ficou muito tempo estudando com Gamaliel. Ele não era bruto, não era, ele era turrão, mas ele não era bruto igual Pedro, igual os outros discípulos. Ele era culto, o homem. Imagine no primeiro naufrágio. Mas eu quero falar do último. Sabe o que aconteceu no último? Os próprios marinheiros quiseram abandonar ele. Mas Deus honrou ele tanto, que ele disse, ninguém sai. Ninguém sai. Naufragou. Caiu numa ilha. Entenda uma coisa, caiu na ilha. E lá na ilha está acendendo fogo, todo mundo com frio, aí vem a cobra e pica. Sabe o que ele faz? Ele faz assim, bota a cobra no fogo. Sabe por que ele não morreu? Sabe o que é cobra? Satanás. A cobra de Gênesis se tornou dragão lá em Apocalipse. Aquilo simbolizava uma potestade querendo matar Paulo. E sabe o que ele faz? Por causa de revenimento, preste atenção, por causa de tudo que ele passou na vida, ele agora tinha um envio de Deus apostólico, e agora eles não estavam brigando mais de pastorzinho, ele estava brigando com o mesmo nível de autoridade. Entende? Entende por que eu disse que tem níveis de autoridade? E eu bato muito de frente com demônios grandes aqui, e vocês precisam orar por mim, porque tem dia que, olha, só Jesus, irmão. Não estou preocupado com aqueles que se manifestam na igreja, eu estou preocupado com aqueles que vêm e não se manifestam. É os que vêm com um sorriso nos lábios e vêm entrando e permeando dentro da igreja. Por isso você vai ouvir, pastor Miqueias, é um chato. A gente está batendo de frente com grandes demônios. Sabe por quê, irmão? Preste atenção. Sabe aonde que Paulo estava indo? Estava indo falar com César. Aonde Deus te leva, dependendo do nível de Deus, dependendo do chamado e do propósito de Deus para você, Deus vai te levar a viver dores grandes. Sabe por quê? Paulo ia falar com César. Sabe quem era César? Era uma potestade demoníaca. Ele era o grande Deus. E quando ele chegou lá, ele escreve depois a carta: eu saúdo aqueles da casa de César. Sabe o que é isso? Paulo, quando chegou na ilha, foi lá, quase foi morto pela picada de cobra. O prefeito da ilha fez com que todo mundo adorasse Paulo. Olha, o homem que não morre. Sabe o que aconteceu depois? Quando chegou em César, ele chegou lá na autoridade maior da época e disse assim: eu vim aqui falar de cara a cara com você, porque eu passei tudo na vida, porque o meu objetivo era trazer salvação para essa casa. E depois ele vai escrever: eu saúdo aqueles que são de César. Crente, ele abriu um ponto de pregação no meio do inferno. Entende por que Deus está te massacrando? É para você atingir níveis maiores, para você atingir patamares maiores. É para você atingir patamares maiores, querido. E eu não estou falando para você ficar rico, eu estou falando para você ter maior poder e autoridade. Por isso, ficai até o Espírito Santo vir. Entenderam o que é envio apostólico? Entenderam? Eu dei uma pincelada em várias coisas aqui. Falei de Pedro preso, falei de Paulo, para você entender que você precisa dizer assim: eu quero caminhar debaixo do envio de Deus. Fica de pé. Fecha os teus olhos agora. Tentei ser o mais rápido possível, irmão. Estamos ainda no tempo. Achei que já era 9 horas. Fecha os teus olhos aí. Eu sei que está doendo o que Deus está fazendo com você, não está? Eu sei que está massacrando você. E você não entende nada.
Você não entende nada, mas eu quero dizer para você que isso nada mais é do que um grande amor de Deus para te levar em patamares maiores. Para você ir até a casa de César e dizer assim: eu estou aqui como uma unção apostólica. Eu estou aqui debaixo de um envio profético, de um envio de Deus. E essa situação vai mudar. Deus está te fazendo você viver essas experiências para você apontar a mão onde existe uma enfermidade, onde existe algo fora do controle de Deus e dizer assim: em nome de Jesus, seja transformado. O seu amor é como um furacão e eu me Mas pastor, eu não estou entendendo nada. vento de sua misericórdia. Então, de repente, Eu não estou entendendo nada, pastor. Não é para entender, irmão. É só para você dizer assim. É só para você dizer assim: eu vou andar debaixo do envio de Deus. Jesus quer curar aqui hoje. Jesus quer curar a sua, muitas vezes, a falta de vontade. Jesus quer curar muitas vezes as suas dúvidas. Será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Depois que eu vim para essa igreja, começou tudo a complicar. Será que é isso que Deus quer? Deus está levando você a ter experiências para viver em patamares maiores. Ninguém recebe diamante sem antes, ninguém recebe algo poderoso de Deus sem antes ser forjado, sem antes ser trabalhado no íntimo. Olá, Shalom, eu sou o apóstolo Miqueias Castrezi, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e a tua casa. Eu quero convidar você a visitar nosso site, evangelhodepoder.com.br, e também o canal do YouTube, youtube.com/Miqueias Castrezi, e lá nós temos todos os vídeos, todas as ministrações que nós estamos liberando de graça para você receber no teu espírito mais poder, conhecimento, graça e unção de Deus, em nome de Jesus. E não esqueça, vai lá no Facebook e curte a nossa fanpage, facebook.com/Evangelho de Poder e facebook.com/Miqueias Castrezi Oficial. Deus te abençoe.